Oi, eu sou o Mate. Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico Malagueta e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Madonna Literal, nosso terceiro episódio. E eu vou começar já agradecendo todo mundo que participou, todas as mensagens. Estou recebendo muito carinho do pessoal, gente. E vocês, meus queridos, como é que vocês estão? Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Ó, a gratidão tá aqui mais uma vez, poder ser testemunha de Madonna. Amo. Gente, esse podcast, esse episódio tem um assunto muito polêmico e muito maravilhoso, que é a era da American Life. Uma era sensacional, que me dá uma nostalgia gigante, que me faz muito ter vontade de ter vivido aquela era intensamente com a cabeça que eu tenho hoje. De tão perfeita que eu acho essa era. Você não acha, Tico? Menino, você já começou a falar uma coisa que eu tava pensando em falar o tempo inteiro, assim, que... Eu não vou falar agora também, vamos falar na hora certa. Mas como assim, gente? É que você já deu Fica aí o mistério do que eu tava pensando, eu passei a madrugada pensando nisso, do que eu ia explicar sobre a minha relação com a American Life. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre a American Life. Sejam todos bem-vindos, meus amores, ao terceiro episódio do podcast do Madonna Literal. Yay! Gente, a gente recebeu tanta mensagem, tanto carinho, que, nossa, eu não sei como começar a agradecer, mas eu vou falar de uma pessoa em especial, que é o Evandro Camarini. O arroba dele no Instagram é @CamarineEvandro. Ao contrário. Ele mandou uma opinião pra gente, enfim, um comentário elogiando. Ele falou que a gente é demais, que nós somos maravilhosos, que o amor pela Madonna transborda e que a gente passa uma energia muito boa. Ai, que legal! Ele sente que ele tá participando da nossa conversa quando ele ouve o nosso podcast. E é exatamente isso que a gente queria passar. É sobre isso e tá tudo bem, né? É sobre isso. É sobre isso, cara. É sobre isso. Eu tô muito feliz que ele tenha... Não só ele, né? Como outras pessoas também que mandaram mensagens pra gente. Eu quero agradecer todo mundo aqui de cabeça. Eu não lembro. Eu prometo que um dia eu faço uma listinha e vou decorar. Mas é sobre isso mesmo. Todas as pessoas disseram que, tipo, se sentiram íntimos da gente, sabe? Então quer dizer que a gente tá no caminho certo. Exato. E antes de fazer o podcast, eu ficava, Jesus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir transmitir esse amor? E deu tudo certo. O início de um sonho deu tudo, tá dando tudo certo. Existiu muito essa preocupação da Clau, a minha. O Tico, ele já é mais à vontade pra falar, né? O Tico é um exemplo pra nós, inclusive a gente sempre aprende com ele. Exemplo, mas pelo amor de Deus. É verdade. Mas aí, no meu caso, eu tinha bastante receio, né? De expor bastante as coisas que eu penso da Madonna e tal. Mas aí quando que a minha amizade, na verdade, começou com a Clau primeiro, que a gente trabalha junto na página, quando eu encontrei com ela e eu vi que, nossa, é possível sim eu bater papo sobre Madonna sem ter aquela cobrança ou sem ser julgado, né? E aí nasceu essa amizade, nasceu pelo nosso trabalho junto, e aí veio o Tico e a gente juntos fez o podcast. É um alívio e é uma alegria imensa poder compartilhar. É um alívio e é uma alegria gigante poder compartilhar tudo isso que a gente sempre tem dentro da gente. Mas a gente acaba não pondo pra fora por conta de questões de... Ai, não acredito que você gosta de Madonna. Ai, a Madonna é isso. Ai, a Madonna é aquilo. Ai, jura? Nossa, eu sempre ouço esse tipo de comentário. Até então, porque a gente cresceu com isso, né? Exato. Então é um espaço que me dá uma grande, assim, eu me sinto extremamente confortável e é um alívio pra eu poder, porque como eu recebi bastante mensagem de pessoas agradecendo por expor as mesmas opiniões que elas têm, sabe? Eu acho isso fantástico, é uma experiência fantástica. Não sei, com certeza pra vocês também deve ser a mesma coisa. Eu acho engraçado quando vocês falam sobre o julgamento de gostar da Madonna ou de falar sobre a Madonna e tudo mais, porque eu acho que eu passo menos por isso, ou eu nem passo por isso, pra ser sincero.
E acho que é por conta da idade, viu, amor? Eu acho que talvez, quando alguém conhece uma maricona velha que nem eu, assim, as pessoas talvez já esperam que eu vá gostar de coisas que tenham mais ligação com a minha época. Então talvez vocês observem mais algum tipo de julgamento, porque vocês são duas crianças, meus amores. Ainda mais perto de mim, ainda mais perto da Madonna. Ah, não exagera, vai, não é tanto assim. Bom, mas olha, uma coisa que eu precisava falar aqui é sobre as nossas plataformas de distribuição do podcast. A gente começou no Deezer e no Spotify, e agora a gente também tá disponível no Google Podcasts. Gente, vocês que estão ouvindo isso, a gente até recebeu algumas pouquíssimas sugestões de outras plataformas para postar o podcast, só que realmente, além de ser bem pouquinho, a gente tem alguma dificuldade para distribuir para todas. E também a gente tá com uma audiência de 80% no Spotify. As pessoas são muito mais focadas no Spotify. Rola também um atraso das próprias plataformas de streaming para aprovar o nosso podcast. O Google, por exemplo, a gente mandou quando a gente começou e só foi aprovado 2 semanas depois. Então, enfim, a gente também tem que passar por uma aprovação das empresas. Eu não sei exatamente como isso rola, mas a gente tem que ir conversando para se ajustando à necessidade do público. O que eu posso dizer é que cerca de 80% das pessoas que ouvem a gente ouvem através do Spotify. E é isso. Madonna Literal. E o tema de hoje é um tema que, se você estiver aí sem fazer nada, você vai até chorar com a gente, porque vai tocar, acessar lugares no seu coração. Clau, o que a gente vai falar hoje? Olha, hoje o nosso tema é mais que especial, porque nós vamos falar dos 18 anos do American Life, gente, do álbum. Ai, tudo pra Menino, mim. 18 anos. É um álbum que é muito querido, assim, dentro da fanbase. E eu vejo muita gente falando desse álbum. Ele já foi boicotado pela mídia, né? Só que os fãs tentam fazer essa justiça. E hoje a gente vai fazer isso junto, todo mundo, entendeu? Eu vi muita gente já comemorando, já, falando, não acredito. Recebi um comentário muito legal falando, vocês não estão seguindo uma cronologia, né? Vocês não estão começando do primeiro álbum até o segundo, terceiro, não. A gente tá fazendo justiça para aquilo que são subestimados, vamos se dizer. E o American Life, infelizmente, ele é subestimado. Então hoje a gente vai falar sobre os 18 aninhos que o álbum tá fazendo. Sobre essa cronologia também tem a ver com que a gente não fala só de coisas datadas. Por exemplo, a semana passada a gente falou de músicas que poderiam ser single. Isso envolve todos os anos. Exatamente. Então talvez a gente não siga uma cronologia por falar de tanta coisa que tá até fora do tempo. E eu acho que talvez a gente acaba saindo do foco mesmo. Quando a gente começa a falar de uma coisa, a gente já tá falando de outra era, então Exato. É impossível a gente seguir certinho. É muita coisa, muito trabalho, muita música, então não tem como a gente seguir realmente, a não ser que a gente faça... Exato. Mas American Life, meus amores, o que... Vocês lembram mais ou menos como que era a vida de vocês na época do American Life? Como que era a sua vida, Matheus? Gente, a minha vida... Olha, foi justamente nessa era que eu me apaixonei pela Madonna. Eu vou confessar, e eu não quero que ninguém me julgue, tá? Mas assim, eu tava brincando na sala, tipo, brincadeira de criança. Eu tinha, sei lá, 6 anos, 5 anos, não sei. Meu irmão tava assistindo MTV, e aí eu vi, de longe, lá da cozinha, uma mulher cantando e várias bandeiras no fundo. Isso em Londrina ainda? Isso em Londrina, minha cidade. Entendi. E eu lá, saí da cozinha e falei pro meu irmão, Thiago, quem é essa mulher? E aí o Thiago falou, é a Madonna, você nunca ouviu falar dela? Tipo, eu era uma criança, né? E aí eu fui me aproximando, e aí apareceu a bandeira do Brasil. Quando apareceu a bandeira do Brasil, eu gritei, a bandeira do Brasil! Ele falou, e todo mundo, minha mãe saiu, né, lá do quarto e veio, o que tá acontecendo? E eu, mãe, a bandeira do Brasil, a Madonna cantou e tá lá a bandeira do Brasil. Eu não sabia quem era aquela mulher, mas eu tinha ali um reconhecimento da dimensão daquela criatura. E eu fiquei, quem é essa mulher? Eu preciso saber mais dessa mulher.
Meu Deus, quando eu assisti o videoclipe de Hollywood, aí, meu Deus, meu filho, aí eu vi que eu tinha alvará pra ser viado. Daí ele veio na palma, assim, a gente já entendeu. Querida. A gente já entendeu. Nossa, mas eu me apaixonei ali. Então, eu lembro pouquíssimas coisas dessa época, mas foi justamente... É uma era especial pra mim, porque foi quando eu me apaixonei por ela, né? É uma paixão, assim, que nasceu sem explicação. E que, ao decorrer dos anos, eu consigo observar que esse álbum é tão atual, que eu fico impressionado. Você não pensa a mesma coisa, Clau? Eu penso a mesma coisa, parece que você, assim, decifrou essa minha época, né, em 2003. Eu não lembro de muita coisa, eu acho que nós temos praticamente a mesma idade, né, então se você falou que tinha 6, eu tinha 6 anos. E eu lembro que eu vi American Life no Top TVZ do Multishow, que passava os clipes legendados. E aí eu lembro que aquele refrão quando ela cantava o American Life, aquilo ficava na minha cabeça, eu falava, mas quem é essa mulher, cara? E assim, eu não tinha noção de quem era a Madonna, eu não fazia a mínima ideia, tanto que nessa época eu era criança, eu confundia a Madonna com a Marilyn Monroe, gente, pra vocês terem noção. E eu não tinha noção que era ela ali, porque ela estava de cabelo preto. Aí depois que foi passando assim, né, eu vi o pessoal falando, né, que às vezes meus primos comentavam, né, que era a Madonna passando ali. Aí eu falei, então essa daí, mas por que ela tá de cabelo preto? Eu não entendi. Mas eu só fui ter essa noção, começar a ter essa noção um pouco mais pra frente, foi na Era Confessions, mas eu lembro que eu assisti American Life no Multishow e eu ficava vendo ela cantar, e as bandeiras passando, e aquele rap, e eu assim, cara, que mulher maravilhosa, mas eu não tinha noção. Então, o pouco que eu consigo lembrar dessa era é isso, gente, mas eu também lembro da performance no VMA. Eu sabia mais quem era Britney, acho que por questão, né, que era mais jovem, né, na época, as adolescentes, as crianças gostavam mais da Britney na época. Todo mundo falava dela, né? Ela tava mais no auge, assim, ainda, na fase dos anos 2000. Não que a Madonna não esteja, mas é que a Britney realmente... Os jovens focavam mais nela. Então eu lembro que eu falei, mas que a Madonna beijou Britney Spears? Como assim? Eu fiquei, depois que os anos passaram, eu fiquei assim, gente, como assim? Mas é o Nossa, foi uma polêmica, lembra? Deu, e assim, eu não, infelizmente eu não polêmica. tinha dimensão nessa época dessa polêmica, eu fui saber anos depois, e a minha reação foi como se eu tivesse visto pela primeira vez, gente. Mas esse é o pouco, assim, que eu resgato dessa época, e eu lembro que eu era apaixonada por American Life. Era perfeito, né? E você, Tico, como é que foi? Como é que é as suas recordações? Eu tô curioso pra saber onde é que o senhor tava nessa era, o que o senhor fazia nessa era. Eu não posso falar tudo desse podcast aqui, meu amor. Esse podcast aqui é acessado por crianças. Na era erótica a gente fala, não tem problema. Podcast maior para 18 anos. Tá, entendi. Olha, gente, eu não era uma criança. Eu já era adolescente. Eu já tava saindo da escola, na verdade, com American Life. Eu já gostava da Madonna bastante. É óbvio que eu sinto que a minha admiração, meu amor por ela vem crescendo sempre, assim. Hoje eu gosto bem menos do que eu vou gostar amanhã. Olha que lindo. Nossa, vou tatuar. Por favor, me manda no WhatsApp essa frase. Anotei nas tábuas do meu coração. Hoje eu gosto bem menos do que eu vou gostar amanhã. Mas eu já era extremamente importante na minha vida. Mas a fase que eu vivia quando American Life saiu era uma fase de adolescente, de descoberta, de aceitação de sexualidade. Era outra vibe, assim, que eu tava vivendo. Então as mensagens do American Life eu não acoplava no meu eu. Aquilo ainda não significava muito pra mim, porque eu não tinha preocupação. Eu não tinha... Enfim, eu não queria saber como estava a situação de... O que gerou 11 de setembro, o que poderia ter acontecido com a guerra do Iraque. Todas essas coisas que, enfim, são super importantes para a história do nosso mundo. Mas naquela época, com a idade que eu tinha, com a imaturidade que eu tinha, não fazia parte do meu universo, sabe? Do meu pensamento. Então, eu lembro mais de American Life ser um entretenimento na minha vida. Mas não uma preocupação com questões sociais. Que hoje, eu com certeza teria mais por conta da maturidade. Que foi o que mais ou menos você comentou, Clau. Eu acho que eu gostaria de ter curtido essa era
com a maturidade que eu tenho hoje, com o pensamento mais responsável que eu tenho sobre o mundo hoje, porque faria mais sentido. Naquela época foi só uma grande brincadeira, uma fuga até das angústias que eu passava de adolescente viadinho. E, enfim, é isso. Mas pelo menos eu acompanhei tudo muito no ao vivo. Sabe, eu fui comprar. Você tinha, querendo ou não, você tinha mais noção que a gente. Eu acho que eu não usava da forma certa, mas eu tava vivendo aquilo. E o que acontece com quase tudo na vida. Às vezes a gente tá num momento ali e não tá usando da forma certa, né? Exatamente. Não, é isso que você tava querendo falar no começo do episódio. Que eu falei. Porque você. É muito puxando o que você falou, eu acho. Então, isso eu tenho pra todas as eras da Madonna que você fala. Mas o American Life em si, eu consigo me conectar muito com o que você tá dizendo, porque de fato, antes eu só gostei da Madonna, quando eu me apaixonei por ela, porque eu vi a bandeira do Brasil, porque eu vi o clipe de Hollywood, porque eu amei ela, a figura dela, mas eu não tava entendendo de fato o que ela tava dizendo. Exatamente. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo me apaixonar de novo por essa obra, porque na época eu não tinha essa maturidade, gente, sabe? Você traduziu exatamente o que eu sinto. É uma coisa tão doida que nada mais é do que a nossa atualidade, esse álbum. As críticas, a polêmica. Então ela é muito visionária. Olha isso, gente, se for em 2003, olha quantos anos, quantas décadas, né, já se passaram, querendo ou não. E cara, ela conversa com a nossa realidade hoje em dia. Nessa era, a Madonna fez muita divulgação, então ela participou de muitos programas, ela deu muitas entrevistas, eu maratonei acho que quase todas pra fazer o especial que eu fiz ano passado, e até as falas dela durante as entrevistas, falando do mundo na época de 2003, se você coloca isso agora e coloca o áudio, você acha que ela tá falando de agora, do nosso momento. Então ela é muito visionária, eu fico chocada também com essa parte. Ela é perfeita, né? Madonna de nada. Eu acho que tem, enfim, acho que até isso faz muito sentido quando a gente pensa que o álbum demorou bastante tempo pra ser reconhecido, inclusive uns bons anos, eu acho. Acho que na época não só a mídia deu uma boicotada por conta do assunto pesado do momento, necessário, porém pesado, mas eu acho que também todo mundo que gostava muito da Madonna como entretenimento, que ela sempre foi um grande entretenimento, talvez não tenha se tocado do que ela estava tentando dizer com tudo aquilo naquele momento, mas que de fato a Madonna sempre foi uma mulher à frente do tempo, sempre tocou em questões antes da gente entender a importância das questões, ela já estava com aquilo resolvido na cabeça tentando ajudar a gente. É o que isso imprime, né? É o que esse álbum imprime. Eu gostaria de ter refletido sobre tudo que aconteceu de forma diferente na época, porque eu tava lá, eu tinha televisão, eu era privilegiado a ponto de ter acesso à internet todo dia, então eu podia ter sido um adolescente mais participativo, ou pelo menos mais pensador diante das questões que o mundo vivia, mas eu, enfim, não posso mudar o passado, né? Naquele momento eu era bobo. E pelo menos eu me sinto muito sortudo de ter vivido aquilo. Eu fui comprar o American Life nas lojas americanas, no Shopping S Plaza, aqui em São Paulo, no dia do lançamento. Que legal. Entendeu? Eu comprei no dia, eu ficava andando com meu CD embaixo do braço pra todo canto, porque eu queria mostrar pras pessoas. E aproveitando que você falou, Tico, só uma observação. Você viu que depois de anos, né, o boicote na época que ela sofreu, o jornal The Guardian, ele voltou atrás na crítica e aclamou novamente o ano passado o American Life. Ele refez o review e aclamou o álbum, falando que realmente é um álbum extraordinário. Eu fiquei assim, agora vocês voltam atrás, depois de anos. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Mas eu acho que tem a ver com isso. As pessoas não estavam preparadas para aquela mensagem que talvez fosse realmente para cabeças mais evoluídas, que naquele momento do mundo, meu amor, talvez só a Madonna tivesse, como a gente sempre achou que ela fosse mais evoluída em diversas questões. Entendeu? Ela vive as coisas bem, sabe, bem antes da gente entender. É impressionante. Um grande exemplo disso na atualidade é o Madame X. Que é irmão do American Life, ela falou. Exato, que inclusive é a continuação, né? Sim, é o irmãozinho então, assim, mais novo. É por esse motivo que o Tico disse que gostaria de ter aproveitado, eu também gostaria de ter aproveitado da forma que de fato o álbum sabe? Ter me infiltrado nas discussões políticas e tudo que ela quis dizer. Eu dediquei todo o meu tempo na era Madame X
vivi assim intensamente. Nossa, perfeito. Vou viver essa era, vou compensar o tempo perdido. Mas eu consigo ter o discernimento de que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com American Life. Daqui uns anos vão haver vão repensar no que já escreveram sobre Madame X, né? Porque hoje ele foi, na época do lançamento, ele foi conhecido como um álbum bizarro. Da mesma forma que aconteceu com o American Life. O álbum bizarro, o álbum polêmico, nananã. Vamos ver como vai ser daqui a uns anos. Mas E não é que não tem a ver, né, não é que ele não faz sentido pro momento, ele totalmente faz sentido pro momento. É que as pessoas não observam nem absorvem da maneira que serviria, entendeu? Exatamente, concordo profundamente. Mas eu vivi, viu, gente? Realmente, fui comprar o CD no dia do lançamento. Eu vi a Sandra Nenberg falar no jornal hoje sobre o beijo na Britney Spears e na Christina Aguilera. Nossa, cara, que maravilhoso. Gente, eu tenho uma história pra falar sobre isso. Eu vi o clipe de American Life durante um dia inteiro na MTV, porque rolou uma história na MTV. Eu não sei se na transmissão pro Brasil inteiro, mas pelo menos aqui em São Paulo, quem censurou o clipe de American Life, e depois a gente vai falar melhor sobre isso, não foi exatamente uma censura, foi a própria opção da Madonna em retirar aquilo de circulação. Mas aqui no Brasil rolou um atraso de que quando a MTV recebeu a fita desse clipe, no mesmo dia eles também receberam a notificação de que ele não poderia ser vinculado, né, passar nos horários da MTV. E aí a MTV pediu pra quem mandou, eu não sei exatamente, que eu li isso muito por cima, mas provavelmente deve ter sido a Warner, pra passar pelo menos um dia, já que eles receberam a fita com atraso. Então, durante um dia na MTV, o primeiro clipe de American Life passou de hora em hora, tipo 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, durante um dia apenas. E eu passei esse dia inteiro maratonando American Life, porque eu tinha certeza que nunca mais a gente ia ver. Mas depois acabou, a internet trouxe isso pra todo mundo, né? E depois trouxe até versões muito mais legais, mais interessantes. E remasterizadas, inclusive. Remasterizadas, Mas é só pra ilustrar como eu vivi isso naquele momento, assim. Eu lembro desse dia que eu não saía da frente da televisão a cada virada de horário, porque tava passando American Life. Ai, gente, que legal. É uma pena, porque hoje eu sou muito mais envolvido em política, em causas sociais, eu me preocupo muito com isso, eu trabalho com isso, mas naquela época, gente, eu passei a assistir o dia inteiro de hora em hora só pra ver como a Madonna era bonita. Não é? Eu também. E é isso, quanta coisa, né? Pois é. Você fala assim, eu volto assim, eu sou muito assim de imaginar cenas. Então você tá falando aí, eu fico assim, caramba, parece que eu tô vivendo a era, mas o pouco que eu tenho realmente é de ver o American Life no TVZ. Nossa, eu lembro muito disso. E eu sabia cantar na época, cantava um inglesinho bem de criança mesmo, mas eu gostava muito. Eu lembro também que me marcou porque American Life passava logo após Coming to My World, que é da Kylie Minogue, que eu apresentei pro Matt. Ele amou essa música no dia que eu apresentei pra ele. Eu nunca mais parei de ouvir essa música. Ela Bafo, gente. Era praticamente a mesma época. Nossa, a Clau me apresentou essa música, gente. Eu não paro de ouvir essa música, mas desculpa o off-topic aqui, mas é que eu não consigo parar de ouvir essa música. Sabe uma coisa que eu lembro também bastante? É que nessa época eu era... Não tem a ver com a Madonna, tá, gente? Mas como a gente é amigo, eu posso dividir. Nessa época eu era muito feio, meu Deus do céu. Jesus. Nossa, olha, isso, você não tá entendendo, eu era muito feio. Acabei de receber uma mensagem aqui de um fã falando que quer ver a foto sua lá dessa época. Meu cachorro tá pedindo a foto. Geralmente eu boto no meu Instagram, porque eu não tenho vergonha. Porque eu melhorei, eu tenho que ter orgulho. Deus fez a obra, né? É lógico. Deus fez a obra. Tá certíssimo. Adoro. Beleza. Bom, gente, então aproveitando toda essa nossa historinha, não acaba por aí. Temos historinhas dos nossos seguidores que mandaram Nossa, e eles tiveram muita história, né? E olha que foi inspiração. Olha, eu fiz a liçãozinha de casa, sentei no meu notebook e li uma por uma. E fui lendo, eu falei, caraca, e como o pessoal participou, gente, muito obrigada. Eu não sei mais como agradecer vocês, de verdade. Muitos comentários, né? Muitas sugestões.
E a gente vai ter muito assunto ainda, viu, gente? Mas, assim, eu fiz um resumo, obviamente, porque senão a gente ia fazer uma semana de podcast. Mas, de verdade, muito obrigada a todos que participaram. Teve gente que participou do podcast da semana passada, nosso episódio, que participou dessa vez também. Então, isso pra gente é maravilhoso. Vocês estão curiosos pra saber o que a galera falou? Por gentileza. Eu separei. Eu vou começar primeiro agradecendo o Pedro, gente, o @Pedro Costa Crazy. Ele escreveu assim: amigo, eu sou novo na área, então eu estou aqui para aprender tudo sobre a era. É o que eu menos sei, então eu conto com vocês. Pedro, olha, você não vai se arrepender de ouvir esse podcast inteirinho, porque você vai aprender muita coisa, eu separei muita coisa legal. Então vamos começar, né? Bora lá, Clau. Primeiramente, nós fizemos as seguintes perguntinhas na nossa arte do post. Qual era a era, o clipe da era, o live da era, o que era a opinião das pessoas sobre a censura do clipe de American Life, a reação da galera sobre a performance no VMA 2003 com a Britney, a Christina e a Missy. Sim. E o que eles acharam, se foi ou se não foi necessário o álbum de remixes Remixing e Revisit. Vamos começar então com o Rafael Sotelo. Se eu não me engano, ele participou semana passada, não é, Tico? Você leu o comentário dele ou eu estou ficando louca? Eu não lembro. Rafael Sotelo. Ai, não lembro, amiga. Eu não lembro, não. Ai, gente, acho que eu gravei esse user porque eu andei vendo ele participando em alguma coisa. Mas enfim, um beijo, Rafael. É que ele tá sempre ativo na página, né? Sim. Ah, mas peraí, eu também preciso dar uma abridinha aqui nos perfis pra eu tomar conta dessas vidas. Obviamente, porque agora nós temos um quadro no nosso podcast que é a avaliação do Tico sobre os nossos maravilhosos seguidores. Se você fizer um comentário, atenção, galera, se você fizer um comentário no post do podcast, lembre-se de deixar o perfil aberto, porque vai participar desse quadro. Gente. Porra, deixa o perfil aberto pra gente cuidar da vida de vocês. Ai, perfeito, nós temos esse critério agora, eu amei. Por favor, tá? Então Obrigado. vamos começar. Rafael, @Rafael Sotelo. O clipe da era, ele escolheu American Life, óbvio, né? Ele colocou entre parênteses ainda que é polêmico, óbvio. O live da era, ele escolheu Hollywood do live da MTV On Stage and On Record. Eu amo esse pocket show. Sobre a apresentação do VMA, ele escreveu: quase tive um troço vendo a Madonna tão linda saindo daquele bolo de noiva. Quando beijou a Britney, então, foi um êxtase puro. Você sabe que o bolo me chama, ela saindo do bolo me chama mais atenção do que o beijo? Eu acho o beijo incrível, mas a saída do bolo eu acho um babado. Não, e a cara, aquela cara que só ela sabe fazer aquela presença. Meu Deus, gente, só falta ajoelhar quando eu vejo essa performance. Ela vai subindo, aí todo mundo levanta e começa a aplaudir. Ai, depois eu quero falar mais dessa performance. Eu também, eu tenho algumas coisas pra contar. Gente, o Rafael também, ele contou uma historinha bem engraçada. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele resumiu, é uma historinha muito legal que eu gostei. Ele escreveu assim: uma história engraçada desse álbum é que minha irmã sempre detestou a Madonna, de tanto eu ouvir. Quando o clipe de Die Another Day ia estrear na MTV, fizeram toda aquela propaganda com contagem regressiva, e a minha irmã olhou pra mim e disse: tomara que a energia acabe. Na hora da estreia, deu uma queda de energia e eu fiquei sem assistir. Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei muito puta. Nossa, passado. Gente, que força, né? Nossa, que essa menina teve. Deus que me perdoe. Gente, não pode ser assim, que medo. não. Né? Eu ia ficar chateadíssima. E ele ainda falou: observação, tô amando o podcast, vocês são demais. Um beijo, Rafael, muito obrigada, viu? E você sabe que o Rafael, ele não ajudou a gente no sentido de que o perfil dele é trancado no Instagram. Exatamente, Rafael. Olha lá. Mas você é Rafael, taurina, eu te entendo. Uma oportunidade de abrir o seu perfil pra gente ver semana que vem. Exatamente. Ele é taurino, né? Isso mostra alguma coisa. E você sabe que o Pedro Costa Crazy, que você falou anteriormente, não é que o perfil dele não é trancado, ele não tem nenhuma foto postada, Pedro. Ô, Pedro. Vamos botar a cara pra jogo, gente. Olha aí, várias dicas. Vamos pro próximo. Bora. Eu vou ler agora do Evandro, @ Camarini Evandro. Tá. Ele escreveu: American Life é um dos álbuns que eu mais amo. O clipe da era escolheu a Die Another Day. A música também tá no top 5 dele, ele falou. Live da era, ele escolheu Hollywood da MTV, VMA 2003, com a Britney e a Christina. Foi um momento antológico. Mas também amo On Stage and Record.
Sobre o álbum de remixes, ele falou, necessário não, mas foi importante pelo sucesso do VMA e do comercial da Gap, né? Que, pra quem não sabe, a Madonna, ela fez uma campanha maravilhosa com a Missy Elliott. Ai, gente, era isso que eu saí dali pra mostrar. Olha isso aqui, ó, eu tenho. Ai, você tem! Não acredito. Nossa, amigo, passa o seu endereço, por gentileza, depois eu vou te Amiga, visitar. tá doida? Meu testamento tá aqui. Imagina, que fantástico. Nossa, que fofo, gente. Eu nunca tinha visto de perto, só por foto. Aqui, meus amores, aqui, ó. Tá, Belíssimo. querido. Olha o encarte. Esse ensaio maravilhoso, gente. Perfeito, né? Queria muito que o pessoal conseguisse ver, mas a gente tá aqui encantado. Eu tô mostrando, Então. gente, o CD promocional da propaganda da Gap. Esse CD não era vendido em nenhum lugar, era promocional. Eu não sei se conseguiam nas lojas da Gap, eu não sei se era alguma promoção, mas enfim, foi parar na minha mão. Chico, posta uma foto no dia do lançamento do podcast, Tá bom. no seu story. Isso, a gente reposta lá. Sobre a censura de American Life, entendo as razões dela. Muita gente interpretou de forma errada e poderia transformar isso em algo muito maior contra ela. Mas o clipe é incrível e a crítica perfeita. Essa foi a opinião, gente, do Evandro. Evandro, nunca te critiquei. Curto muito o que você disse e acho que você foi cirúrgico com as suas palavras. Acredito a mesma coisa. O perfil do Evandro, gente, está trancado também, então a gente não vai poder Oh, tomar. meu Deus. Então vamos para o próximo, que é o Timaciel, @Timaciel. Ele escolheu o clipe da Era, Die Another Day. Ele escreveu ela lutando com ela mesma na simbologia Yin Yang, perfeito demais. O live da Era, ele escolheu Nothing Fails do On Stage and On Record, gente. Não tenho nem o que declarar sobre essa performance. A Madonna em um banquinho e um violão. Meu show preferido. E sobre o álbum de remix, foi necessário por conta da reinvenção do álbum que trouxe junto da Era American Life. Teve outra roupagem para as músicas. E sobre o VMA de 2003, o live foi tudo. Porque ver ela mostrando a essência do álbum com a hipocrisia que alguns artistas têm. Então, ele curtiu super o live do VMA. É o favorito do Ti Maciel. O que vocês acharam? É bem difícil não escolher o VMA por conta do impacto todo dessa performance. Vamos falar dessa performance, vai, gente? Vamos falar. Eu acho... Vamos, gente, vamos. Eu tá não... na hora. Tá na hora. Eu acho que essa performance, ela não é uma performance chique, conceito, tipo o Bad Time Story, que também foi numa dessas apresentações da MTV. Eu não acho isso. Eu falei, sim, no primeiro. Eu acho que essa é uma performance mais de impacto mesmo, sabe? De impacto, até um pouco de caricatice, assim. Porque a Madonna tem alguns lances que são bem de caricato mesmo, usando bem essa palavra, que é pra um entretenimento das gays mesmo, sabe? Aquela performance inteira foi feita pros viados dar risada. E acho que tem a ver muito com isso, entendeu? Mas eu acho muito legal que nessa performance em específico, de certa forma, trouxe temáticas de sexualidade que era algo que nem era discutido nessa turnê, era algo que nem era falado nessa era, mas foi tocado por conta do tal beijo. Eu sinto muito que a Christina Aguilera não teve buzz nenhum dessa performance. Ai, gente. Nossa, isso dói no coração. Sim. O pessoal ter focado no Justin. Eles mudaram a câmera porque a cara do Justin dele foi excelente, mas impagável. Poxa. E deu uma polêmica essa questão da Cristina. Eu não sou fã da Cristina, mas eu acho que foi pegaram mal ali, sabe? A performance ela fazia parte, então era nela que devia ter sido focado e tudo mais. E eu queria deixar uma pergunta pra vocês, que em quantos anos, desde 2003 até agora, vocês demoraram pra perceber que o bolo que a Madonna subiu lá pra chegar na performance, sumiu do palco em menos de 10 segundos pra entrar um altar. Vocês já repararam nisso? Amigo, não, porque eu foco nela e eu esqueço tudo que tá em volta. Eu também. Eu só tive olhos pra ela e eu não... Nossa, vou ter que ver isso. Eu vou ter que reassistir depois desse episódio. Vou ter que reassistir. Eu vou assistir por fora, assim. Gente, vocês fãs que estão escutando a gente, reparem, aquele bolo gigantesco desaparece em 1 segundo. É tipo elevador. Isso. E eu fico muito feliz com essa performance quando a Madonna sai do bolo, mais do que com um beijo. Que ela olha pra aquela galera que é só... A grande Todo maioria é só mundo artista,
só empresário, todo mundo levanta. Primeiro focam no Guy Ritchie, né? O Guy Ritchie batendo palma, tudo sério. Essa é Tem o muito boa. Snoop Dogg dando risada. Ah, eu acho que eu ia ser o Snoop Dogg, entendeu? Com certeza, com Falando assim, gente, o que tá acontecendo? Aqui só tem gente maluca, eu que sou doido, aqui só tem Aí gente ela pior. sai do bolo, tipo assim, mamãe tá on. Gente, e a cara da Mary J. Blige, gente? A cara da Mary J. Blige é muito boa. Eu gosto do olhar da Madonna, tipo, vai, gente, me aplaudo, vocês sabem que eu sou muito Sim. maravilhosa. Chegou e é a isso mãe aí. de vocês, pessoal. A Paris Hilton também, encantada, Paris vendo a plateia. Mas pra mim, acho que assim, além da cara do Justin, outra cara que eu acho muito engraçada é a cara de nojo, assim, sabe? Não é nojo, mas uma cara tipo assim, o que tá acontecendo da Mary? A Mary J. Blige, ela olha assim, eu fico, minha filha, você deveria estar se rastejando no chão com um momento desse maravilhoso. Também tem a cara da Avril Lavigne e da Kelly Osbourne, olhando meio com nojo pra Britney Spears. Na verdade, naquela cena só tinha a Britney no palco por enquanto, então ninguém sabia o que ia acontecer. E elas duas... E sempre existiu, pelo menos na MTV, isso aparecia muito, uma inflamação de uma rixa que a gente nem sabe se é verdade, tanto da Avril quanto da Britney. E Sério? quanto com a Kelly, com a Britney. E essa é uma grande besteira, né? Ficar Ai, colocando que uma mulher pra brigar com a outra, né? Ai, eu odeio rivalidade feminina. Nossa, gente. eu não lembro disso. Odeio. Mas eu lembro que rolou isso na performance da Madonna. Quando a Britney, que é a primeira que aparece no palco, começa lá a dar seus pulinhos, soltar o seu playback, as meninas ficam olhando com cara de nojo. Ah, Eu acho engraçado que a Britney chega toda doce, cantando, aí chega a Cristina Aguilera Né? lá no Com aquele vozeirão. A nota lá em cima, aquela voz poderosa. E aí, tipo, fica assim, gente, calma. Aí, tipo, todo mundo começa a ficar Vamos olhando, devagar. assim. A Cristina chega, tipo, sabe, marcando presença, assim, também. Mas não... com aquele vozeirão. Eu ouvi dizer que ela fez de propósito, sabe? O que a gente fica lendo em tabloides que adoram polêmicas? Que ela fez de propósito pra Não, botar tudo a bem. Eu voz. também acho que isso pode ser só uma invenção, que não deve ter sido de propósito, porque na verdade ela canta assim. Essa é a voz dela, eu acredito. Ela sempre cantou a vida inteira assim. Então E pode você ser vê a realmente naturalidade. exagero da Você vê mídia. a naturalidade na Mas cara que eu acho que parece que a Britney tava incomodada, parece. Eu não sei se vocês repararam dela. também. Nessa cena eu reparei. Eu reparei que ela tava se divertindo. Mas quando a Cristina entra. No comecinho que a Cristina entra. Aí ela põe até o braço assim, ó, no bolo e fica, vai, filha, vai. É isso que você quer? É isso, né, amor? Morri. Então vai, arrasa aí. E é isso. Gente, esses lives é Vai. muito engraçado, esses momentos, assim. Porque eu lembro de um das Destiny's Child, que tá a Celine Dion com a Beyoncé, e acontece quase a mesma coisa. A Beyoncé começa, tipo, a alcançar as notas lá em cima e a... Esqueci o nome da outra. A Celine. Aí elas ficam se olhando assim, então é muito engraçado. Mas enfim, eu vou reparar essa cena do bolo, porque eu não foquei Eu nisso. também. Não reparei no cenário que desce. Eu não lembro. Ó, repara no bolo desaparecendo muito rápido, entrando numa capela. E repara na cara da Britney quando a Cristina começa a cantar. Agora eu queria comentar um pouco também sobre essa live da minha experiência. Porque, como eu disse aqui no começo do episódio, eu era uma criança, né? E eu assisti esse episódio, eu assisti com o meu irmão esse evento do VMA. E quando aconteceu o beijo, a minha mãe falou: tira o Matheus da sala! Gritou, causou. Nossa. E beleza, mas depois gente, foi sensacional, foi fantástico. Eu fiquei fascinado com aquela mulher, né? Aí, assim, só... Mas peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, isso tem algum... Apesar de, como eu falei, não ser o assunto da era... Tem algum significado que tem a ver com sexualidade pra você? Porque se você disser que sim, eu não tô viajando. Na verdade, você fala em que sentido, sexualidade? Por exemplo, quando você olha aquilo, de ver a Madonna já beijando a Britney, dá pra sentir que... Pra uma criança daquela época que, tipo, tá tudo bem, que tá tudo dentro da normalidade. Assim, ou vou nem passava isso pela cabeça. Eu, como criança, vendo aquilo, eu só vi e falei assim: nossa, duas mulheres se beijando. Nada mais, ponto. Pra mim foi um evento, foi um show, entende? Naquele momento, eu me lembro de ter esse pensamento, falando, nossa, elas beijaram. Eu falei, beijou, mas tipo, não na maldade, mas tipo, que foi inusitado, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho que talvez possa significar bastante pra meninas lésbicas, né? Então, exato. Entretanto,
eu me lembro sim de um episódio, porque na época eu era bem crente, minha mãe crente. Mãe, um beijo pra você ouvindo. Ela me levou na igreja e o pastor comentou, né? Eu me lembro dele falando. Gente. Porque hoje os nossos filhos vai ligar a TV, tem lá a cantora lá, as duas polacas. Peraí, gente. Meu Deus do céu! O pastor falou na igreja. Sim, as duas polacas, né? Eu descobri aqui no Canadá que polaco é um termo que refere-se a loiro, tá? Então, só pra deixar claro que tem gente de todo o Brasil ouvindo. Então, eles falavam assim, aquelas duas polacas lá se beijando. Isso aí é o que o diabo quer. Mano! Gente, eu fiquei chocado e eu Deus, ouvi gente. aquilo, mas deletei da minha cabeça. Só que hoje eu consigo acessar essas lembranças e pensar, deve ter sido uma reviravolta na época esse beijo, né? E depois fazendo as pesquisas antes da gente fazer esse podcast, eu vi. Realmente, foi bem marcante esse beijo. O beijo foi parar no culto, gente. Mas então teve sim algum significado. Teve. Alguma discussão sobre sexualidade numa era que nem falava disso. O que eu acho importante, porque é uma era que falava de política, mas a Madonna nunca deixa os LGBTs na mão, gente. Não. Ela fez tudo. Nunca, o tempo gente. inteiro Tudo ela tá mesmo. fazendo alguma coisa, entendeu? Eu acho assim que tudo aquilo, a nossa, apesar de não ter, né, a liberdade, mas tudo aquilo que a gente vive hoje, com certeza, a Madonna tem muito a ver por ela ter participado dessa luta de direitos iguais, da voz da minoria, do grupo gente, LGBT, sempre. que na época era uma minoria mesmo, né? Então é igual o que tem acontecido aí no Twitter hoje. A Madonna correu pra gente andar. Não, a Madonna andou pra gente correr, ou alguma coisa assim. É alguma coisa assim, desculpa, eu não lembro dessa frase. Não, mas é que eu falo isso também na noite, né? Nas coisas que eu faço aqui, nos trabalhos que eu faço aqui. A gente precisou de pessoas mais velhas que tiveram mais coragem pra abrir os caminhos, porque senão a gente nem tava aqui fazendo tudo isso que a gente faz, entendeu? Então tem um sentimento muito de gratidão. Mas sobre essa era, eu sempre achei que o beijo da Britney e da Madonna poderia ter ajudado principalmente as meninas. As meninas mais novas e que estavam nesse processo de descobrimento. E eu acho interessante que a Madonna não solta a nossa mão, porque não era uma era que falava de sexualidade. Mas ela sempre encontra uma forma né, de poder... De explorar o assunto. Explorar o assunto, Tipo assim, exatamente. e aí? Foi de forma agora? sutil, né? Você vê que pela Madonna foi de forma sutil, foi só um beijo. Mas Eu vi um comentário dizendo assim, o impacto do beijo com a Madonna com a Britney não foi o mesmo impacto do beijo da Britney com a Madonna. Então, isso teve impacto, assim, diferente na carreira das duas, né? Enquanto pra Madonna foi o que você acabou de falar. Você vê, tipo, a cara da Britney no momento que ela, tipo, beija ela e ela, tipo, abre um sorrisão, assim. Tipo, ela põe até a linguinha, assim, pra fora. Tipo, ai, meu Deus. Então, eu vi esse comentário. É muito fofa. Eu vi o comentário e eu falei, cara, é verdade. Recentemente a Britney postou, né, um vídeo assim, vocês Sim, a gente publicou na página. Vocês sempre perguntam se eu já beijei uma garota. Ai, que sim, amor. eu já beijei uma garota. E essa garota é a Madonna. Sorte dela, Ai, né, muito amores? amor. Querida. Tem outro vídeo que ela, na época, acho que, eu não sei se eu já postei, mas não lembro o ano. Sempre, naquela época, todos os entrevistadores perguntavam sobre esse beijo pra Britney. E depois anos que já passou a performance, eles ainda tocam no assunto, porque, cara, isso deve ter sido muito, muito, muito impactante na época. Infelizmente eu não tive noção, mas depois que a gente cresce mais, né, a gente vê a repercussão e você fala, cara, nunca vai acontecer de novo isso. Pois é. Foi único. E se acontecer hoje, não vai ser o mesmo impacto que teve no passado, né? Sim, não vai. Olha, Ma, eu não sei. Gente, eu não sei. Eu acho que a gente aí tem que olhar pela nação que a gente tá vendo. O Brasil, ele regrediu socialmente. Hoje a gente é muito mais moralista, muito mais julgador, muito mais preso em regras que são antepassadas pra gente. Então, o beijo no Brasil, talvez lá nos Estados Unidos, até porque o governo mudou e aparentemente eles vão andar pra frente novamente, mas aqui no Brasil, um beijo desse ia hoje fazer muito impacto, porque a gente precisaria de mensagens desse tipo. Aí se a gente traduzir pro nosso contexto, por exemplo, se fosse sei lá,
não vai acontecer porque parece que elas não são muito amigas, mas se fosse a Anitta e a Ludmilla se beijando, isso ia ser maravilhoso pra gente, pra nossa cultura, entendeu? Então talvez não tenha o mesmo impacto pra fãs da Madonna, que já assistiram aquilo, já foram impactados por aquilo, mas no Brasil, na juventude de hoje, esses símbolos são necessários. Filosofei, hein? Filosofou, hein? Bom, a gente tá falando de tudo isso por causa do comentário do Tim Maciel, não é verdade, Clau? Sim, a gente leu o comentário do Tim Maciel e aí a gente já entrou nessa questão da performance que, assim, épica. E infelizmente o Tim Maciel não tem nenhuma foto, não entendeu? O tem. Instagram trancado. A única coisa que ele tem na bio do perfil dele é que ele trabalha com serviço social, ele tá noivo e ele é pai de um doguinho chamado Frederico. Beijos pro Frederico. Ai, que fofo! Vamos então para o @Erduardo. Eita, é muito R pra mim, gente. EduardoRama97. Minha opinião sobre o clipe de American Life é que foi o clipe certo na hora errada. Havia necessidade de criticar esse imperialismo belicista nos Estados Unidos, a transformação da guerra em espetáculo para as elites. Mas para o pós-11 de setembro, a sociedade não estava pronta. A sensibilidade e o patriotismo estavam aflorados, fator esse que pesou na hora de interpretarem a Madonna vestida de Guevara e liderando uma guerrilha 100% feminina. Se fosse na era American Life, não era Trump, teria um efeito muito maior. No mais, American Life é um álbum incrível, profundo e necessário. Boas palavras, hein, do Eduardo? Eduardo inteligente. E aí, Mar, quer falar? Eu acho que o Eduardo pontuou muito bem, né? Após o 11 de setembro, os Estados Unidos ficou muito sensível, porque foi um atentado que feriu o coração do americano. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu vejo aqui de perto que o americano é o ser humano que mais tem prazer em ser americano. É um orgulho. E o 11 de setembro... Eles são patriotas pra caramba. Exato. É um patriotismo, assim, muito forte. Coisa que a Madonna nunca foi. Exato. Então, eu acho que... Eu não acho que foi na hora errada, mas eu acho que as pessoas não interpretaram isso da forma com que ela quis passar e ela teve a sensibilidade de respeitar o momento de luto dos Estados Unidos, dos americanos, ao se arrepender e pedir pra tirar do ar esse clipe. Entende? Eu não acho que, tipo assim, ela se arrependeu de ter feito, mas eu acho que ela só tirou por respeito ao luto, sabe? Porque esse luto ainda tá grande. E ele ainda é grande, né? E quando eu fui pra Nova York, eu fui lá no Memorial. Meu Nossa, Deus, eu não tive coragem de ir, é sabia? muito triste, nossa, sabe? pesado. É muito triste, é muito pesado. Eu já senti uma atmosfera bem pesada. Então, de fato, na minha opinião, né, não sei, eu nunca vi nenhuma entrevista que a Madonna fala especificamente desse vídeo com essas palavras, mas eu pelo que eu conheço da Madonna, eu tenho a impressão que foi um respeito do luto que o americano viveu. Porque, na verdade, assim, ela estava fazendo uma crítica ao bombardeamento que tinha que os Estados Unidos faziam no Iraque. Meu, terrível, cara. Tipo, não querendo entrar na questão política, mas era preciso, sim, essa mensagem. Né? Que tipo de vida americana que você quer, que todo mundo fala, o sonho da vida americana, o sonho da vida americana. E essa música e esse clipe falam isso, gente, a vida americana é isso aqui. De fato é isso que você quer? Né? Realmente foi uma crítica necessária, mas o fato dela ter tirado do ar faz sentido por respeito ao luto, né? Que ainda hoje é forte. E ela foi ameaçada de morte, inclusive, gente, foi pesado. Mas eu acho que tem mais a ver com o respeito ao luto do que qualquer outra coisa, sim, assim, porque também acho. A gente, eu não sei, eu não acho que eu não acho que era o momento errado. Eu também não acho que era o momento errado. É o respeito do luto. Eu acho é o respeito do luto, porque eu acho que falar sobre aquilo quando a coisa tá acontecendo, na verdade é o mais certo. Eu não vou esperar, enfim, acontecer o pior pra gente começar a discutir sobre os fatos, entendeu? Eu acho que ela tava falando na hora certa, mas ela mostrou, retirando o clipe do ar, uma postura de muita empatia. Exato. Com as pessoas que tinham sofrido direto ou indiretamente com os ataques de 11 de setembro. E resolveu tirar, eu acho que não é pelo... Eu não sei, talvez pelas cenas fortes, ou talvez porque a Madonna sempre foi um ídolo, né, americano, e de repente ela tava tocando muito na ferida no momento que as pessoas já estavam muito machucadas,
né? Então, acho que tem a ver com isso. Mais empatia com o momento de luto que os Estados Unidos estavam vivendo naquela época, do que o momento errado. Eu acho que era o momento certo, na verdade. Eu acho que era o momento certo. Mas até mesmo quando a gente tá certo, a gente tem que aprender a escalar um pouquinho. Por conta da empatia da dor dos outros, entendeu? Exato. Eu acho que é isso. Exato. Como todos nós. Exatamente. Às vezes a gente sabe que a gente tá certo, mas a gente precisa se calar pra não pesar mais na dor de alguém. Então acho que tem a ver mais com esse sentimento, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão tendo falta de empatia, inclusive, infelizmente. E o Eduardo Rama 97 não tem o perfil aberto. Gente, eu tô muito triste com vocês hoje, viu? Nossa, semana passada acho que você conseguiu ver todos, não foi? Eu Estavam acho que todos só abertos. um que eu não consegui, mas esses aqui estão bem tímidos. Bom, muito sabe as palavras do Eduardo Rama 97. Eldorado. Eldorado. Eu já falei, tem muitos problemas com R's. Gente, agora eu vou ler do Felipe, que eu cismei semana passada que o nome dele era Benati por causa do arroba, né? Mas agora eu aprendi que é Felipe. Isso aí. Ele escolheu o clipe da Era. Hoje eu tô ótima, meu Deus. O clipe da Era, ele escolheu Hollywood. É muito bom. Ela até teve que pagar o processo por dar vida às fotos daquele fotógrafo durante o clipe. Ele compartilhou Sim. até uma curiosidade. Sim. Mas é muito bom. Ela foi lá e arrebentou em um único clipe com todos os visuais possíveis. Meu, esse clipe, gente... Eu assisti o making of, muito bom. A energia que ela tava na gravação. Tem um trecho, né, que ela... A parte que ela tá com aquela roupa... Acho que é seda, né? Que ela tá toda com cabelo ruivo. Sim, essa parte. Com aquela roupa. Sim, ela tava gravando sem calcinha e ela falou, gente, não foquem muito perto, porque senão meu clipe vai parar direto num site pornô. Muito bom, ela tava muito... A energia dela tava excelente nesse clipe. Eu amei esse clipe também. Nossa, eu sou suspeito pra falar, né? Mas aquela parte que ela tá com a empregada, ai, gente, é muito icônica. Eu gosto muito da maquiagem nesse clipe. Ela tá super bem maquiada. Sim, a maquiagem perfeita. E tem aqueles trechos finais que ela tá pedindo um táxi. Eu rezo pra que surjam na web mais trechos desse momento, porque é muito rápido e eu acho que ela tá linda demais ali. Eu também acho. Tá em preto e branco. Sim. Eu também gosto do quanto ela mostra o corpo fazendo pilates e yoga, Nossa, toda aquela flexibilidade. Muito legal, né? Ela atendendo o Perfeito telefone, demais. aquele telefone bem vintage. Se enrolando no fio. Ai, Sim, eu sou essa apaixonada parte, demais. eu acho que essa parte é melhor. E realmente rolou um processo, né? Porque parece que ela se inspirou nas obras de um fotógrafo e foi na frente, né? E parece que acho que são os herdeiros do fotógrafo que processaram ela. Gente, sobre lives, ele falou, tem muitas, ela está cantando muito, mas minha preferida é a da França, que já vai lá o meu francês muito ruim. La Cantine do Favor, que eu não sei se assim pronuncia, me perdoe. Sobre o álbum de remix, ele escreveu, é muito bom, com a linda Yo Ernest, os remixes são sensacionais. Eu também amo essa música, eu acho que ela deveria ser mais comentada, gente, é perfeita. Vocês gostam? Eu amo essa música e eu não sei se vocês sabem, essa música era pra, na verdade, ter saído no álbum Bad Time Stories em 1994. Bad Time Stories. É a cara de Bad Time Em Stories. 1994. E ela decidiu colocar essa música com exclusividade nesse álbum Remix and Revisit, porque ela estava procurando fazer um álbum de comemoração dela estar 20 anos num negócio de música, né? 20 anos de business. Então ela deu esse gostinho pra galera dessa música que era exclusiva. Eu particularmente amo, é a cara mesmo de Bad Time Stories. Eu amo. Muito Bad Time Stories. Eu gosto que a gente tem muita coisa da Madonna que a gente não faz ideia que existe, gente. Porque sempre rolou, assim, especulações de quais demos estão guardadas, até álbuns inteiros, só que Your Ernest nunca foi nem mencionada. Então você imagina que tem coisas que ela tem que nem os filhos dela devem saber. Nem ela deve saber. Nem ela deve saber. E, inclusive, quando ela morrer, vai todo mundo aproveitar disso, porque a Madonna vai morrer, vai continuar 40 anos de álbum lançando dela. Sim. Acabou, do Felipe? Não, tem aqui uma observação muito legal sobre o VMA 2003. Ele escreveu: o único erro foi a MTV focar na cara do Justin e não no beijo da Cristina. Acho, inclusive, que a Madonna também olhou para a cara dele e disse, ok, vou trabalhar com esse garoto, ele tem um holofote. Eu amo essa era, acompanhei muito e ainda sofro sem a live de Love Profusion. Beijos, um beijo, Felipe. Ai, gente, lives que nunca vão acontecer, que eu já aceitei. Love Profusion e Spanish Eyes. Não tem como, né?
Eu acho que não vai acontecer, não. Profusion, não, né? Love Profusion é uma música, assim, que é perfeita, sabe? As notas são confortáveis. Eu acredito que Spanish Eyes tenha notas muito agudas, muito altas, assim. Mas Love Profusion, eu não sei por que ela Tipo, é mais cantou essa simples de música ao fazer, vivo, né? cara. Não tem desculpa pra não fazer. É muito boa. Essa música é perfeita. Eu vejo muita gente também sentindo falta desse live, que não vai acontecer. Eu já aceitei. Já. Aproveitando essa deixa do Felipe, então, que infelizmente tem o Instagram fechado, não dá pra gente tomar conta da vida dele. Peraí só um minuto. Será que as pessoas estão deixando o perfil fechado quando faz o comentário só pra gente não comentar? Não, acho que não. Será? Não, mas então, de qualquer forma, eu vou dar uma ajuda pra ele, porque ele divulga na bio do perfil dele um canal no YouTube, youtube.com/asteriscoideias. Então vão lá, acessem o canal do Felipe. Agora ele vai gostar mais da gente. Se ele bloqueou o perfil só pra gente não ver, agora ele vai ficar feliz porque a gente fez aqui uma propaganda do canal dele. Boa, Tico. Olha aí, tá vendo? Viu como eu sou? Pensei. Bom, gente, por último, mas não menos importante, depois eu quero alguns comentários que vocês acharam bacanas. Eu vou ler o comentário do Madonna Now. Um beijo pros meninos do Madonna Now. Clipe, eles escolheram Die Another Day também. Live da era, eles escolheram Hollywood da MTV, da Performance 2003, VMA. Sobre o álbum de remix, não é necessário não, mas bem-vindo por trazer Your Honesty e a nova Into the Hollywood Groove com a Missy Elliott. Sobre o clipe, né? Sobre a censura do clipe de American Life, entendo e respeito. Não foi arrego, foi respeito às famílias americanas enlutadas. Exatamente, foi o que a gente comentou. E sobre o VMA, juro que não me surpreendi. Achei bem a cara da rainha. Valeu por ver as 4 juntas no palco e fico triste pela TV não ter mostrado o beijo da Cristina. Preferiu mostrar o embuste do Justin reagindo. Enfim, choices. Choices, amo. Gente, mas é puro machismo isso, se você pensar, né? É verdade, gente. Por que machismo, focaram? gente. Nossa, pelo amor de Deus, elas estavam... Olha, a energia do palco que tava rolando a performance. No meio da performance, cortar pra plateia e mostrar o Justin. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? E pra ficar alimentando uma coisa de rixa, de imprensa, por causa do relacionamento dele com a Britney, sabe? E aí perdeu. E querendo ou não, eles também adoraram, porque causou que a Cristina se sentiu, assim, excluída da performance. E aí já falaram que foi proposital. Aí rolou aquela rivalidade ridícula feminina, né? Que eles gostam de sempre enfatizar até nos dias de hoje. Mas enfim, ridículo como isso. diz Madonna Now, choices. Choices, exatamente. E aí, gente, agora com vocês, quais comentários vocês acharam bacanas da nossa galera aí? Eu queria só ler um de um amigo meu, que é o Michel. Tá. Ele escreveu sobre aquela lembrança do American Life ser transmitido de hora em hora na MTV. E até porque essa lembrança ela nem tava tão fresca na minha cabeça, viu? Eu lembrava, mas lembrava mais ou menos, porque eu tava acompanhando Amor de Mãe, o final de Amor de Mãe, quando a gente começou a falar de American Life, e eu fiquei meio bagunçado. Amor de Mãe, gente, é a novela das 9 que acabou semana passada. Mas ele me lembrou dessa situação da MTV, que passou o clipe censurado de American Life de hora em hora aqui no Brasil. E aí que eu fui entender o lance da fita que chegou atrasada. E aí a MTV teve autorização por conta do atraso da fita. É isso. E você, Mar, o que você viu aqui? Eu tenho um comentário pra falar do Leco Kido, leco.kido, com 2 Ds. Ele fala que o melhor CD, é o melhor CD, e Madonna Morena é sempre politicamente questionadora e altamente boicotada. Pois é, gente. De fato meu querido. Uma coisa aqui do CD que ele fala, que calhou bastante com o que a gente comentou aqui no podcast, é um CD delicioso que só tá recebendo seu devido valor nos anos depois. Madame X ainda vai viver esse processo, aguardem. Leco, eu totalmente concordo com você, e de fato, gente, Madonna Morena, pode apostar. Ela vai vir com os 2 pés no peito da sociedade. Eu sou cadelinha da Madonna Morena. Eu também, gente. Essa mulher já é gata, mas de cabelo moreno, Morena, Jesus. amigo, morena, por Deus, Deus. Gente, inclusive, vocês sabiam que todos os clipes de American Life estavam sujeitos a terem videoclipes? Vocês sabiam dessa curiosidade? Não sabia, todos não. O quê? Todas as faixas do álbum American Life, elas iam ter videoclipes. Eu compartilhei essa curiosidade ano passado no nosso especial de 17 anos do American Life. Intervention chegou a ser gravado o videoclipe, Ecstatic Process, mas até hoje a gente não sabe o porquê do engavetamento desse. Amiga, mas será?
Eu lembro então, disso. amigo, é porque ela gostaria de ter feito um... Álbum visual. Meio que um álbum visual, entendeu? Nossa. Então, chegou a desenvolver algumas gravações de alguns videoclipes, mas acabou no final não sendo divulgado, não deram continuidade. Madonna, eu quero te fazer um pedido aqui, caso você esteja ouvindo esse podcast. Nunca te pedi Abre a nada. gaveta. Nunca te pedi nada, mas dá uma liberada aí, fazendo um favor, por gentileza. E teve um comentário aqui de um menino chamado Leoncinho. Mentira, o nome dele é Luan, na verdade, mas o arroba dele é @Leoncinho, com U no final. E ele deixou um comentário muito curto, mas muito impactante, dizendo que uma amiga dele, provavelmente muito próxima, deu pra ele de presente o Remixed antes de morrer, antes de partir. Eu vi esse eu vi esse comentário. comentário. E aí eu falei pra ele que então o CD tem um significado mais especial, muito além do contexto político e entretenimento da Madonna. E também é uma joia da vida dele, né? E eu falei, guarda isso com carinho, enfim, muito bonitinho por ele ter compartilhado uma lembrança tão íntima com a gente. Obrigado, Luan. E o perfil dele é fechado, nem vou fuçar. Obrigado, viu, Luan? Mas tem uma coisa no perfil dele muito engraçada. Na bio ele O escreveu quê? assim, sou muito cheiroso. Eu gostei da observação. Gostei. Gente, e também tem aqui o @Marques _oficial _ que falou que além dele achar essa era incrível, ele gosta muito dos feats com o diretor sueco Jonas Åkerlund, sei lá o nome Que é um dele. grande amigo da Madonna também. Sim, e os trabalhos dele com ela são muito legais, muito bem produzidos. E ele Eu elogiou amo. essa parceria. E realmente é uma parceria que rendeu bastante pra Madonna, né? Sim, rendeu. Gente, nossa, perfeito. E aí, agora a gente tem que falar um pouco das novas. A gente começou a falar isso lá no começo do nosso Exatamente, programa, a gente mas foi falando aos poucos. Mas é. vamos dedicar um momento aqui para nossas opiniões. Eu queria saber de vocês, então, gente, qual é o clipe da era pra vocês? Bom, vou começar então. Eu amo American Life, amo o clipe que foi censurado, amo o clipe depois que ficou só com as bandeiras no fundo. Mas, gente, o meu clipe favorito é Hollywood. Não tem como, eu sou apaixonado por essa música e esse clipe. A Madonna serviu demais com looks icônicos, maquiagem icônica, conceito e aclamação. Pra mim não tem outro. Madonna, um beijo pra você. Um beijo. Gostaria de mandar um beijo pra Madonna, inclusive. Obrigado, tá? Você é o tema do nosso podcast. Beijos, querida. E você, Tico? eu acho que meu clipe é American Life mesmo, porque talvez na época eu tivesse escolhido Hollywood ou até Love Profusion, mas hoje em dia eu acho Love Profusion, apesar de bonito, um clipe desperdiçado, porque vocês sabem que aquilo foi inspirado num comercial de perfume, né? Sim, inclusive eu tenho uma defesa pra fazer quando eu vou falar do meu. Ai, não, gente, aí eu acho que aí é muito... não é pra usar a Madonna em inspiração de comercial de perfume, bem colônia da Jequiti, sabe? Não sei, deveria ter sido... Não sei, depois que eu entendi, e muito tempo depois, eu falei, que besteira tudo isso. Mas eu prefiro American Life por conta do contexto político, e ainda prefiro a versão do diretor, a versão que vazou há uns 3, 4 anos atrás, que é mais violenta, mas transborda mais a mensagem política que aquela era tava falando. E você, Clau? Certo. Gente, eu escolho... primeiramente, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade que eu esqueci de comentar lá no começo, quando eu falei sobre as minhas lembranças dessa era. Eu esqueci de comentar sobre Love Profusion, porque também era da mesma época, né? E passava no Top TVZ. E eu lembro, né, por eu ser uma criança, né, de 6 anos, eu achava que eram fadas de verdade. Eu achava que a Madonna era uma fada, era tipo a fada rainha do clipe, e as fadinhas completavam ela no final. Então eu acho esse clipe muito sentimental. Eu achava que ela era uma fada, então eu amo esse clipe. Porém, eu escolho também American Life pela mensagem, pelo contexto total dali da história, por conversar com o tema do álbum, sabe? Então eu escolho American Life, o clipe que foi inclusive censurado. Acho perfeito. Amiga, mas ainda falando sobre Love Profusion, eu acho que ele, hoje analisando de forma mais clínica, né, até mais crítica, eu acho que ele não, o clipe não casou com a era. Eu acho que a música é bonita,
uma mensagem importante. Talvez seja o afago ali no meio de tanta situação babadeira que tava rolando e que a Madonna queria retratar. Mas talvez tenha sido feito dessa forma mais simples e inspirada até na praticamente continuação do comercial de um perfume, que eu nem lembro o nome, mas realmente tem um comercial de perfume que é igualzinho. É igualzinho. Eu também não lembro o nome do perfume, eu só lembro do comercial. A mulher até passa assim com a mão pro ar. É igualzinho. E ela tá linda demais nesse clipe, né, gente? Ela tá perfeita. Mas eu lembro daqueles closes, ai. Eu acho, amiga, que isso pode não ter sido tão explorado, a promoção dessa música, desse clipe e tudo mais, porque entre Hollywood, o lançamento de Hollywood e até o lançamento de Nothing Fails, teve no meio a Madonna se aventurando como escritora infantil, gente. Rosas Inglesas. Foi no meio da era de American Life, sem contar que ela também tava começando os ensaios da Reinvention Tour. Então você imagina que antes de chegar a Love Profusion, ela tava escrevendo livro infantil, fazendo chá da tarde na Inglaterra para ler para criança, sabe? E ela inclusive tava indo nos lançamentos, lendo para as crianças. Ela ia com os vestidinhos lindos, ai, coisa mais linda. A agenda ela tava ensaiando pra Reinvention Tour, e o ensaio da Reinvention deve ter durado mais do que os ensaios das outras turnês, porque ela gravou tudo pro documentário. Então, aquilo deve ter acontecido mais devagar, pra que tudo fosse registrado de uma forma que pudesse ser contada num filme. E também, no meio disso, gente, teve Mia Guess The Music com a Britney Spears. Então tinha tanta coisa acontecendo, e sem dizer que provavelmente Madonna já estava vivendo crises no seu casamento nessa época. Então tava acontecendo tanta coisa, e talvez isso justifique que o clipe de Love Profusion tenha sido mais simples e nenhum outro clipe tenha sido trabalhado como poderia ter sido Nobody Knows Me, que teve um lançamento promocional. E é isso, e tudo foi deixando um pouco de lado. Talvez ela já tenha ficado um pouco desgostosa com a própria situação dos Estados Unidos e envolvida em outros trabalhos, tipo livro infantil e feat com a Britney Spears em ensaio da turnê e gravação de documentário. E aí, então, acho que ela começou a era subindo lá pra cima, bem grandão, e foi terminando baixando, ficando bem quietinha. Faz sentido, sim. Nossa, eu deixei vocês até tristes com tudo isso que eu falei. Faz sentido. E sobre o live, gente? Qual o live pra vocês da era? Olha, segundo a revista a melhor live... Eu amo essa revista, eu quero assinar. Segundo a revista a melhor live, não tem como pra mim, sim o VMA de 2003. Entretanto, como ela já é a mais comentada, a mais conhecida, eu gostaria de pontuar uma outra live que faz eu sentir um quentinho no coração, justamente pela conversa que ela tem com os fãs, pela performance gostosa que ela faz, sabe? No banco, violão. Então é a do La Cantine du Faubourg. Eu não sei se eu falei correto, me perdoem aos nossos French speakers do nosso podcast. Isso que eu ia falar. Nossos fãs franceses. Mas essa sim é a minha live favorita depois do VMA. Eu preciso comentar sobre ela. É uma live doce, saudável, e onde ela tem umas palavras muito cirúrgicas sobre coisas específicas, como por exemplo um vídeo que correu pela internet, né? Inclusive o Quebrando o Tabu postou e deu maior sucesso, onde todo ela fala, ano eles compartilham novamente sobre amor e religião. Sobre amor e religião. Gente, este vídeo é a minha religião. Amor não tem nada cara, esse vídeo é tudo. Religião. E ela fala isso, gente, de fato, isso é uma fala de tanta sabedoria que você consegue aplicar muito na sua vida se você parar pra analisar bem o contexto, tudo que ela quis dizer. O que a religião ensina, né? Enfim, não quero entrar nesse papo de religião, mas eu amo esse vídeo, eu amo essa live, pra mim ela é muito especial. Inclusive, a gente postou na página esse trecho completo, porque antes dela começar a entrar no assunto de religião, ela fala sobre o poder, sobre o homem ter poder demais. Então, ela fala isso antes, daí ela complementa com
com esse com esse contexto de amor e religião. Então é uma linha só, assim, que você para, assim, é uma aula. É uma aula de verdade. Ela fala que o problema dela com os homens é parecido com o problema que ela tem com Jesus, né? Sim, que a partir do momento que você dá poder demais, então ela encontra um problema aí. Gente, esse texto, ele é cirúrgico, né? É perfeito, tem lá na página, galera. Vão lá que eu vou postar no IGTV. A Madonna fala que religião na verdade, assim, alguém fala na plateia que religião é amor. E aí ela falou que religião não tem nada a ver com amor. Não. Porque religião é algo que empurram pra você, que praticamente te obrigam a seguir. Ela fala que é julgamento, sofrimento. E é um tipo de costume que acaba separando mais as pessoas do que unindo. E o amor não divide e nem separa. Então religião não pode ser amor, sendo que a religião mais afasta as pessoas, qualquer religião, do que aproxima. Só o amor aproxima. Exatamente. Então eu acho isso tão bonito, tão perfeito. E por isso esse também é o meu live preferido. E principalmente ela cantando Ecstatic Process nessa... Que a gente já comentou no podcast passado. Sim. É uma das minhas músicas favoritas. Já quero chorar de novo. Bonito. Enfim, gente. Na verdade, assim, os lives, a turnê promocional que foi feita pra divulgar o American Life, teve 9, 10 shows. E eu gostei que naquele momento, eu nunca achei que eu fosse ver a Madonna cantando Like a Prayer novamente, porque depois da Blonde Ambition, ela não cantou nem na Garly Show e nem na Drowned. Nem mencionou, inclusive o setlist da Drowned, né? Eu já vi uma declaração dela dizendo que ela se arrepende um pouco daquele setlist, porque parece que ela fez só pra agradar ela. E hoje ela entende muito mais da gratidão que ela deveria ter com os fãs, agradando, enfim, através de coisas que ela pode, como, por exemplo, cantando, sei lá, Vogue Like a Virgin. Mas nessa promo tour, ela entrou, ela cantou Like a Prayer, cantou Like a Virgin. Ela tava fingindo que ela não conhecia a letra pra se fazer de sonsa, porque... Todos os lives ela falava, ai, eu não lembro a letra. Eu fiz uma compilação disso. Ela também cantou Don't Tell Me, então eu gostei, assim, é óbvio que a gente tá falando de American Life. Esse La Cantina é meu live preferido. Ecstatic Process é uma das minhas músicas preferidas da vida da Madonna. Mas eu gostei que ela começou a revisitar. Eu acho que aí foi realmente o Revisited, né? Ela começou a olhar mais pra obra dela. Tanto que no setlist da Reinvention Tour, que a gente não vai entrar por aqui, meus amores, mas logo teremos um episódio falando só da Reinvention Tour, foi quando realmente ela começou a fuçar no baú, começou a colocar lá Burning Up, Express Yourself, coisas que a gente achou que a Madonna nunca mais ia cantar na vida. Material Girl. Concordo. É a minha turnê, galera, é a minha turnê, isso aí. Enfim, gente, também La Cantina é o meu live favorito. Eu gosto muito também dos outros shows que ela fez, inclusive na MTV, que ela canta Ecstatic Process também. E, sabe, eu falo pra todo mundo, eu super amo Madonna, um banquinho e um violão. Eu amo essa vibe acústica. Então, tem até uma playlist que eu criei no Spotify, pra quem quiser, é Madonna Acústica. Eu peguei várias canções assim nessa pegada, muitas da era American Life, e fiz essa playlist, é uma das mais seguidas lá, inclusive, se vocês não conhecem, podem ir lá. E não vamos esquecer de mencionar o Tears of a Cloud, que ela praticamente fez uma American Life Tour. Ela cantou músicas Intervention, ela cantou muitas canções do álbum American Life, gente. Quando eu ouvi ela cantando aquilo, eu ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Ela tá cantando, depois de anos, foi perfeito. Eu acho que isso também demonstra que existe um atraso da percepção das pessoas com o American Life, né? Que não teve o valor que deveria ter na época, é totalmente culpa nossa, não é culpa da Madonna. A Madonna tava certa. Ela ainda fez o favor de resgatar pra gente isso. Gente, eu acabei de ter uma teoria. Nossa, compartilha. Será que é por esse motivo que a Madonna tá atrasando tanto pra entregar o DVD da Madame X? Fica uma questão. Por quê? Não entendi. Você tá querendo dizer que ela pode incluir... Porque as pessoas demoram muito pra ter essa teoria, essa percepção do que... do que ela tava querendo dizer. Então, será que não foi por isso que ela tá atrasando tanto? Tipo assim, vou dar uma atrasada pra ver se
se as pessoas conseguem ter uma percepção um pouco melhor? Amiga, eu acho que é porque ela tá enrolando mesmo. Não, ela é enrolona. A gente sabe que ela adora, ela é meio preguicinha, assim. E ela é perfeccionista, então Sim. atrasa mais A ainda. gente ainda vai falar mais sobre isso, mas talvez eu acho que realmente seria a hora da Madonna entrar na era stream mesmo e assinar com a Netflix, que provavelmente ela tá sendo procurada, porque é os boatos que acontecem. Todo mundo levantou essa hipótese porque ela teve uma reunião no departamento do Netflix em 2019. Isso era na época ainda, acho que acho que tinha acabado de ser... Sei lá, quando lançou o DVD da Rebel Heart, eu não lembro, porque foi muito em cima quase de outra era chegando. Então, eu sei que ela tinha tido uma reunião no departamento da Netflix, todo mundo ficou assim, eufórico, falou, não, agora vai rolar. Mas aí parece que deu uma esfriada nesses rumores novamente, mas eu também acharia super bacana esse investimento na era stream. Mas eu estou aqui para lembrar vocês que hoje o assunto é American Life. Vamos deixar para outro momento sobre o DVD de Madame X. Qual que é a próxima pergunta, amiga? A próxima pergunta é só... Bom, acho que a gente acabou já respondendo, falou, né? gente, ao decorrer do podcast sobre o álbum de remix. O Remix and Unreleased. A gente, inclusive, disse que foi necessário. Não, na sim. verdade, assim... Não, tudo bem. É que eu acho que poderia ter sido mais trabalhado. Já que ia ser lançado uma coisa que não ia entrar no estúdio, ela podia ter colocado mais coisas ali. Ela não entrou no estúdio. Ela não fez nada daquele álbum. Ela só assinou o contrato. Então, ela poderia... É um EP, na verdade, nem é o álbum. Então, poderia ter colocado mais umas 3 demos ali, enfim. Um EP de remixes. Fica a dica. Bom, sobre a censura do clipe de American Life também já falamos ao decorrer, né, do podcast. Sobre a performance do VMA também. Então, vamos aproveitar. Quais são o top 5 de vocês do álbum? Eu já posso dizer. American Life, Hollywood, Ecstatic Process, Mother and Father e esqueci o nome. Tá na ponta da língua. Nothing Fails? Intervention? Nobody Knows Me. Nobody knows. Sorry. Nobody Knows Me. Tico. A minha música número 1 do American Life, praticamente na vida, assim, acho que só não tá na frente de Inside of Me, Ecstatic Process. Mas eu também gosto muito de Mother and Father, Die Another Day, American Life e Nobody Knows Me. Certo. Gente, minha favorita... Não tá... não vou falar em ordem de preferência, tá? Porque todas elas moram no meu coração. Vai falar em ordem que lembra, né? Sim, ordem que eu lembro, porque eu não consigo destacar qual é a melhor. Gosto muito de Love Profusion, do álbum. Gosto de Easy Ride, Nothing Fails, Ecstatic Process, Hollywood. Maravilhosa. Eu acho que nessa era a gente também tem que destacar o comercial da Gap, a parceria pra campanha da Gap. Acho muito legal, muito divertida. Foi um respiro no meio daquele monte de assunto pesado que tava rolando na época. É legal que, de certa forma, ela acoplou isso na Reinvention Tour, quando cantou Into the Groove lá. Eu ia falar sobre a Billboard também, porque vocês que estão ouvindo a gente e de repente não entendem muito sobre isso, a Billboard, ela mede a popularidade de músicas, álbuns, lançamentos nos Estados Unidos, mas de vários fatores. Naquela época só tinha um foco maior nas execuções de rádio, né? Hoje não. Hoje também eles levam em consideração os streams, que estamos nessa era, então a Billboard também leva em consideração isso. Só que dentro da Billboard existem várias tabelas, e a principal delas é a Hot 100, a principal, que contabiliza como a música chamou mais atenção em diversos lugares. Mas existe uma tabela na Billboard que contabiliza, na verdade, dá créditos para as músicas que chamam mais atenção em boates nos Estados Unidos. E nessa tabela, a Madonna, ela é número 1 absurda, né? Muito mais do que no Hot 100. E se eu não me engano... Ela papou todos os primeiros. Se eu não me engano, no American Life, acho que só o single American Life entrou na Hot 100, que é a tabela principal. Porém... Nessa tabela dance, na tabela que mede a popularidade das músicas vinculadas em boates nos Estados Unidos, todas as músicas arrasaram. Inclusive teve alguns mencionamentos importantes que tinha às vezes 2 singles da Madonna, mais o feat com a Britney Spears e Against the Music. Então na tabela dance com American Life, a Madonna chamou muito atenção. Na Hot 100, não. E nas vendas, também não. E isso conta com, além da crise que os Estados Unidos estavam vivendo, o assunto político que as pessoas estavam não querendo conversar naquele momento.
A gente fez justiça pro American Life porque esse é um álbum que, se talvez as pessoas não entenderam na época, hoje elas têm a obrigação de sentar, ouvir, ler, pesquisar, porque a gente tá em 2021 e a gente tá falando dos mesmos assuntos. A gente tá em 2021 e de frente pra nossa política, a gente tá... Da nossa política, da política internacional, a gente tá falando das mesmas coisas que a Madonna já estava alertando a gente há 18 anos atrás. Ou seja, ela estava preparando a gente. Exatamente. E não só sobre essa parte da política, que é muito importante, é um álbum onde ela também fala muito sobre a vida pessoal dela em algumas faixas. Sim. Eu separei até um trechinho pra vocês que ela fez uma declaração, né, sobre isso. Ela falou o seguinte: todas as canções refletem o meu estado de espírito. Sinto como se estivesse acordando de um sonho. Elas vão do desânimo e da raiva à alegria e à incerteza. E espero ter transformado uma coisa pessoal em algo universal. E ela conseguiu. Sim. Parabéns, Madonna. Mais uma vez, Madonna, um beijo pra você, tá? E aí, gente, acabamos American Life? Porque eu tenho uma surpresa se a gente acabou. Ai, como eu sou curiosa, então a gente Quero acabou. surpresa. Bom, encerrando toda a nossa análise de American Life, espero que todo mundo tenha gostado. Eu queria comentar com vocês sobre uma charge, né? Naquela época, no começo dos anos 2000, o portal Globo.com aqui no Brasil era extremamente popular. Talvez hoje ele seja mais um portal interativo por causa do Big Brother, mas naquela época ele era um portal... Você tá gravando assim? O Matt tá fazendo um story, gente. Me deixa. Bom, o portal da Globo.com tinha uma página chamada Charge, né? Charges da Globo. E aí tinha a Charge do dia. A Madonna era muito mencionada. Gente, vocês não vão lembrar, isso não é da época de vocês. Eu acessava todo dia. Eu acessava todo dia pra saber qual era a charge do dia. Porque, na verdade, eram realmente charges, tirando sarro das situações cotidianas que estavam acontecendo. E a Madonna era muito citada nessas charges. Tiveram várias charges sobre ela. E no lançamento quando ela começou a se aventurar como escritora infantil, que foi na era do American Life, depois eu vou disponibilizar esse vídeo, porque tem no YouTube. Eu acho interessante as pessoas olharem isso, porque tem várias percepções para ser feitas. Mas fizeram uma charge falando da carreira de escritora infantil da Madonna. E na charge fala que ela é a primeira escritora infantil rigorosamente proibida para menores de 18 anos. E tem alguns poemas tirando sarro da carreira infantil da Madonna. Eu vou ler duas frases desses poemas pra vocês, mas depois eu vou disponibilizar o vídeo e vocês tirem as suas conclusões. A primeira frase é: sempre tomo 2 sorvetes, um de creme e um de maçã, porque depois com as casquinhas eu faço um lindo sutiã. Olha isso. Gente, sem palavras. Ai, que engraçado. Olha essa frase, ó. Eu adoro meu ursinho, meu gatinho e minha girafa, mas eu me divirto mesmo brincando com uma garrafa. Meu Deus do céu, gente. Pesado. Nossa. Então vamos lá, vamos falar disso daí. Eu acho. Alô, Tita Dare. É engraçado. É engraçado. A gente olha, dá risada, hoje eu dou risada. Mas também tendo uma análise milituda, um pouco chata até. Porque uma mulher que só por ter explorado a sexualidade dela não pode falar com criança? Quem foi que disse? Quem foi que decretou que, por conta da Madonna ter sempre exposto o quanto ela se relaciona com a sexualidade dela, faz com que ela seja proibida para menores de 18 anos, ou seja, proibida de falar sobre temas infantis, já que ela também é mãe, então ela também entende sobre criança e ela adora ser mãe, a gente sabe sobre isso. E ela respondeu exatamente isso nas entrevistas. Ela falou: eu posso estar hoje escrevendo para criança, amanhã eu posso estar escrevendo sobre culinária. Eu dito o que eu vou fazer, eu dito o que eu vou escrever, eu dito com qual público eu vou falar. E não, mais uma vez ela falou, não existe uma regra, nada define o que eu possa fazer em seguida. Então hoje eu quero falar, eu quero conversar com o público infantil, quero escrever livros para crianças. Amanhã eu posso estar falando novamente sobre sexualidade, posso estar fazendo um outro livro para outro público. Isso não limita o que eu possa estar fazendo. Eu sou uma artista livre. Eu não lembro a entrevista, mas eu vou tentar disponibilizar pro pessoal. Mas eu maratonei essa entrevista e eu falei
falei, mano, cara... Ótimo, né? Ai, é complicado. Necessário. Eu acho essa charge engraçadinha. Na época eu dava muita risada porque eu era pivete, então eu achava mais engraçada ainda. Só que eu fico pensando nesse questionamento, né? Porque a gente dá muito papel pra mulher seguir. E aí, assim, se você é mulher, você tem que ser mãe e dedicado às suas crianças. Mas se você, de repente, explora muito a sexualidade, você é uma puta. Então é melhor não vincular assuntos infantis, né, que tenham a ver com infância, a você. E tudo isso é um grande machismo, um grande preconceito. E eu fico bravo comigo por já ter achado engraçada essa charge. Sim. Eu não vou nem mentir. Eu não vou mentir que eu acho engraçado ainda hoje, assim. Essas rimas são engraçadas, mas eu acho engraçado hoje vendo com o meu olhar de adulto. É, porque a gente tem a gente sabe, né, a verdade. A sobre verdade. isso. É, a gente sabe a verdade. Então, olhando com o meu olhar de adulto, que só tô achando graça na rima e sei separar, e inclusive defendo que a Madonna pode ser sim uma pessoa muito sexual e muito materna ao mesmo tempo, como qualquer mulher no mundo, eu só queria trazer esse último dado pra vocês. Nossa, foi e dividir necessário. esse momento. Obrigado mesmo, foi necessário. Interessante. Eu não tinha visto, eu não sabia dessa... Gente, vocês nunca iam lembrar disso daí, isso aí é muito da época. O site nem tá mais no ar. E acabamos. Esse foi American Life comemorando 18 anos de idade. Eba! Gente, lembrando que é no próximo dia 21 de abril, hein? E nós vamos relembrar o especial que a gente fez No ano passado. Madonna Literal. Já que a gente acabou nossas homenagens, nossas conclusões e análises da era American Life, agora chegou um momento muito gostoso, que é de demonstrar gratidão para os nossos fãs, ou até mesmo mandar aquele beijo especial para aquela pessoa que nos ajudou bastante. Então eu quero começar com um beijo especial aqui para duas pessoas que são muitos meus amigos, amo demais, me acompanham em tudo que eu apronto. É o Rodrigo e a Mari, eles são de Londrina e conheci eles aqui no Canadá. Como que esse mundo é pequeno, gente. Mas enfim, Rodrigo e Mari, um beijo pra vocês. Clau, manda beijo pra quem hoje? Gente, eu quero mandar um beijo especial pro pessoal do Bloco Maracadona de Recife, porque eles sempre foram uns amores com a gente e eles, sabe, sempre estão mandando amor, então um beijo pra eles. E também gostaria de mandar um beijo para @Virgo __ Virgo. Eu não sei o nome dela, é uma musicista, né? /banda, tá assim no perfil dela. Ela mandou muita mensagem de amor também pra mim no pessoal. Então, gente, eu gostaria de mandar um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Beijo. E é lógico a todos os fãs da página, que também mandam sempre mensagens de apoio e tudo pra gente. Bom, gente, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Rosângela Nunes, porque ela é radialista como eu, ela é do rádio, ela é DJ, ela tá morando na Europa agora, ou seja, ela é chiquérrima. E ela tava ouvindo o nosso podcast, enfim, me mandou mensagens, fez elogios, falou que vai mostrar pro primo dela, que é fã da Madonna. Rô, um beijo pra você. E eu também queria mandar um super beijo pro meu amigo Guga Oliveira, que também é da rádio, nós já trabalhamos em rádio juntos. E ele, gente, é quem faz a voz da nossa vinheta de abertura. Então, ele, de certa forma... Um beijo! Um beijo! O Guga faz parte Guga. do nosso podcast. Ele Faz. enfim, emprestou a voz dele pra nossa vinheta. Sabe essa voz que vocês escutam aí? Madonna Literal, um podcast feito de fã pra fã. Como é que era a nossa frase? É um podcast Um feito podcast de de fã pra fã. fã pra fã, sobre a rainha Sobre a maior da música artista pop. da música pop. E essa é a Olha, eu voz do... errei sobre a maior artista. Ai, Essa é a voz do Guga Oliveira, gente. Um amigo meu que trabalhou comigo numa rádio. Eu trabalhei com ele, né? Porque ele tá lá há 40 anos. Gente, deixa eu fazer só uma retificação aqui. Um beijo pro pessoal do Maracadona de Olinda, tá? Eu falei errado. Eles são de Olinda. Ai, amiga, eu queria ir lá tocar nesse Maracadona. Eles sempre convidaram a gente. pessoal, Olha, gente, dá por favor. um beijo, gente. É lindo o trabalho deles. Vamos lá ver depois. Ah, eu já segui eles de volta. São lindos mesmo. Eu também. Eles estão seguindo a Os gente. amores. Bom, e é isso, né, meus amores? Tem alguma novidade da Madonna pra gente contar? Acho que não, né? Ah, além do cabelo Olha, não seria uma platinado. novidade. Ai, o cabelo, ela tá servindo muito. O Né? que vocês acham que é, hein? Ah, eu Vocês acho que acham ela que tá self-love mesmo. Se amando mesmo nesses últimos dias. É porque, né, como ela disse na E semana as anterior, fotos, ela as disse... fotos tá rendendo, hein? É, então mesmo. Tá rendendo e tome like. Os veículos de Ó, comunicação não é na tão verdade repostando. não é na verdade uma novidade, né? Mas assim, uma observação que possa ser que o Malik, namorado da Madonna,
Me perdoem, eu não lembro exatamente a data, mas eu informo pra vocês depois. Ele vai lançar o primeiro álbum dele e pode ser que a Madonna esteja presente em uma das faixas. Inclusive, ele já andou compartilhando um trechinho. É um trap bem legalzinho, gostei. Então pode ser que teremos novidades por aí. Ai, tomara. Faz tempo que eu tô com saudade da voz da Madonna, viu? Gente, e também gostaria de saber como é que tá andando a cinebiografia, né? Porque rolou aqueles comentários, né? Que a Diablo abandonou, mas depois falaram que não abandonou. E assim, ela deu uma pausa por enquanto, mas vamos aguardar. Em breve teremos novidades. Informaremos. Aguardo. No aguardo, então Madonna. É isso, meus amores. Novidades contadas, beijos mandados, American Life analisada. Eu acho que a gente tá se despedindo. E justiça feita, obviamente. Espero que o pessoal tenha gostado. Clau, nossas redes sociais. Quer deixar algum recado? Pede pro povo seguir a gente. Quero deixar nosso Facebook e Instagram, @Madonna Literal, nosso Twitter, @Madonna Literal 1 no final. Sigam nossas redes sociais que nós estamos atualizando todas com muito amor. Exatamente, a gente tá mandando muito no Twitter, tá, galera? Segue a gente lá. Se você não segue a gente no Twitter, segue lá. E foquem no Facebook também, hein? Né? Gente, vocês podem continuar mandando mensagens, recados, elogios e tudo mais. Como eu falei a semana passada e como eu vou falar pra sempre, só não manda muita crítica, não xinga e tal, porque a gente é bem sensível, A gente fica chateado, cara. Olha, eles não fazem isso. De verdade, eu não vejo mensagens. É só amor, gente. Só amor. Eu abro aqui, só exala amor. Então, tá tranquilo. Mas é sempre bom relembrar, óbvio, né? Sempre bom relembrar. Bom, então tá tudo certo. Um beijo pra você, Ma. Um beijo pra você, Clau. Um beijo, Tico. Um beijo, Clau. Até semana que vem. Muito bom gravar novamente com vocês. E tô muito ansiosa pro nosso próximo tema aqui. Eu vou deixar aí um mistériozinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.